eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos, isso mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre interpretação de dados, isso mesmo. Eu trouxe um assunto bem interessante antes de a gente começar de fato a nossa leitura, o nosso assunto, tá? Por que isso, professora? Para a gente fazer a interpretação de qualquer tipo de dados, sejam eles interpretados em tabelas, em gráficos, a gente precisa ter informações anteriores. Como assim, professora? Por exemplo, o que é a leitura e a interpretação de dados? É quando eu tenho algumas representações e a partir dali elas são representadas numericamente, tá? Por que isso? Para facilitar o entendimento. E como é que funciona essa interpretação de dados, professora? Eu vou dar um exemplo simples. Vocês já ouviram falar no censo, que é um levantamento que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz, para ter informações mais detalhadas da população brasileira, por exemplo. 2022 foi ano de censo. Possivelmente você recebeu alguma visita de um agente do IBGE. Aí ele pergunta quantas pessoas tem na sua casa, pergunta quantas pessoas trabalham, informações relacionadas ao lugar que você vive. Mas você já parou para pensar como é feito o levantamento dos dados de todas as pessoas que são entrevistadas? Não. Você acha que daria para colocar o nome de todas as pessoas que foram entrevistadas e fazer um levantamento e uma interpretação? Não, né, gente? É por isso que a gente utiliza gráficos e tabelas, que é para que haja uma representação numérica e a partir dali a gente consiga fazer a leitura e a interpretação de dados. Tranquilo até aí? Então, a gente vai fazer hoje a interpretação de dados a partir de um assunto que eu gosto muito e que é muito importante para a gente. A gente vai conversar um pouco, antes de entrar na interpretação de dados, sobre a importância da água. Presta atenção. A água é importante para tudo, né? Na vida da gente, começando pela nossa saúde. É fundamental que a gente utilize a água para diversos fatores. Para controlar a temperatura do nosso corpo, por exemplo. Para ajudar no nosso sistema digestivo. Para fazer a autorregulação, para fazer o processo de liberação do xixi, por exemplo. Como é que a gente vai fazer xixi se não consome água? Como é que os nossos rins vão trabalhar? Pois é, a gente precisa da água para tomar banho, a gente precisa da água para escovar os dentes, a gente precisa da água para manter as nossas roupas limpas, a gente precisa da água para comer, não é não? A gente precisa da água para que mais? Ah, professora, para comer, porque além de higienizar os alimentos, a gente precisa promover o processo de irrigação. Como é que eu vou comer os legumes, as verduras e as frutas se não existe um processo de irrigação? Resumindo, a gente precisa da água para tudo, beleza? Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver. Eu acho que essa imagem representa muito. Aí tá mostrando um corpo, né, sendo, vamos dizer assim, enchido de água, né? Mas ele não está completamente cheio de água. O que é que isso quer representar? Que grande parte do nosso corpo, ele é composto por água. Aproximadamente 75% do nosso corpo é de água. É mesmo, professora? É, mas claro, né? A gente tem as nossas composições, né? A gente tem o nosso sistema muscular, a gente tem todos os outros sistemas que promovem a nossa sustentação. Mas a composição do nosso corpo, em sua grande parte, é de água. No corpo humano, a água é fundamental para a realização de diversas funções no organismo, além, é claro, de fazer parte da composição corpórea.
O corpo humano apresenta cerca de 70% de água. Essa quantidade varia de acordo com a fase da vida do indivíduo, sendo maior nos primeiros 6 meses de idade. Parece estranho, né? Mas não é. Existem sistemas nas crianças, por exemplo, que eles são desenvolvidos na medida que o tempo passa. E o que é que compõe o corpo? Água. Beleza? É até contraditório, né? Porque o adulto tem menos água que a criança. Não é que ele tem menos água, não é que ele é composto por menos água. A gente está fazendo aí uma proporção, tá? Não é... Porque assim, uma pessoa menor teria mais água do que uma maior? Não, isso é uma questão proporcional. Por isso que está em porcentagem, assunto que a gente também vai trabalhar esse ano, beleza? Você acha que precisa de água apenas para a sua higiene? Pois fique sabendo que maior parte do corpo dos animais é feita de água. Para você ter ideia, 2/3 do corpo humano são feitos de água. Isso significa que se dividirmos seu corpo em 3 partes, 2 delas serão só de água. Eu comecei a achar aquilo bem estranho. Olhei no espelho, apertei minhas bochechas e então pensei, onde está toda essa água? Isso aqui é um trecho de um livro que vocês vão encontrar na árvore de livros também, tá? Lembra, a gente começou o ano fazendo leituras, né, sobre livros da árvore. Isso é um trechinho de um dos livros também. A água é fundamental para a realização de diversas funções. Suas principais são termorregulação. A água atua na manutenção da temperatura do nosso corpo. A liberação de suor garante a redução de temperatura do nosso corpo, do corpo humano. Ou seja, é a água. Isso que é liberado no suor é a água, tá? E isso ajuda e faz com que o nosso corpo se mantenha na temperatura adequada, beleza? Transporte de substâncias. Muitas substâncias são transportadas de forma dissolvida. O plasma sanguíneo, por exemplo, é rico em água e garante o transporte de vários nutrientes pelo corpo. Ah, professora, mas aí e o sangue? Pois é, a gente precisa entender que o que faz o processo de transporte dos nossos nutrientes que vão ser espalhados pelo corpo é a água. A água é um dos componentes, é claro que a gente tem o plasma, né? A gente tem a composição, ó. O plasma, por exemplo, é rico em água. E é por isso, e é a partir desse líquido que os nutrientes, eles vão circulando pelo nosso sistema circulatório. Beleza? Proteção. A água protege nosso corpo de várias formas. Uma vez que faz parte, por exemplo, da composição da lágrima, que protege os olhos, do líquido amniótico, que protege o feto no útero da mãe, e do líquido sinovial, que atua como lubrificante na proteção das articulações, joelhos, por exemplo, né? Você não sabia não? Muita gente que tem problema de joelho é por causa desse líquido sinovial que está em deficiência, que está em déficit. A lágrima não só serve para a gente chorar quando está triste, não, viu? Ela serve como proteção para os nossos olhos. E o outro exemplo que é o feto, né? Se a gente pegar um bebê em processo de desenvolvimento, a gente vai ver que ele está dentro, vamos dizer assim, de uma bolha, né? E essa bolha é composta por um líquido, que é o líquido amniótico. E é por ali que os nutrientes, eles circulam e passam de mãe para filho, beleza? Esse líquido, ele protege e é a partir do cordão umbilical que esses nutrientes, eles são transportados, né, de mãe para filho. Mas o que protege mesmo, que faz com que aquele feto se mantenha preservado durante a gestação, é composto de água. Beleza? Deixa eu
passar aqui. O corpo humano utiliza a água para as mais diversas atividades e também perde uma grande quantidade de substâncias durante alguns processos. Durante a respiração, durante a urina, durante a eliminação de fezes e durante o suor. Por isso que a gente precisa constantemente se manter hidratado. A gente precisa manter a regularidade quanto ao beber água, beleza? Diante de tantas perdas e funções que a água desempenha em nosso corpo, fica clara a necessidade de ingerir uma grande quantidade adequada diariamente. A recomendação do Ministério da Saúde é a de que todos os dias consumam-se pelo menos 2 litros de água. Esse valor pode ser aumentado em situações de calor extremo e de práticas de atividades físicas, por exemplo. E aqui eu tenho algumas funções da água, né? Para abastecimento humano. E quando eu falo de abastecimento humano, eu estou falando em tomar a água, preparar comida, higiene, né? Escovar os dentes, tomar banho, lavar as roupas. Um outro exemplo, a dessedentação de animais. Não é só a gente que precisa da água, os outros seres vivos precisam de água também para sobreviver. A irrigação, que eu já tinha explicado para vocês, né? Como a gente vai comer se as nossas frutas, se as nossas verduras, elas não são irrigadas, né? Se não tem a água para preservá-las e para fazer com que elas cresçam. A água, além de ser essencial para a sobrevivência dos seres vivos, é utilizada para diversas atividades importantes ao desenvolvimento de uma sociedade. Se liga, cerca de 70% do consumo de água corresponde ao setor agrícola, produção, né, dos grãos, das frutas, dos legumes, 70%, minha gente. A água é muito importante para a nossa alimentação. E não é só ao lavar, não é só ao produzir. A gente precisa da água para fazer o processo de irrigação também. O setor industrial é responsável por aproximadamente 22% do consumo de água. Lembrando que a gente está diretamente falando de meio ambiente. Nessa questão industrial, é importantíssimo que haja uma preservação e um tratamento adequado, tá? O abastecimento doméstico consome cerca de 8% de água. Aparentemente, não é muito, mas o processo de desgaste, o processo de desperdício também é muito alto, beleza? Aí aqui eu tenho algumas informações que é de acordo com a ONU, né? 25% da água são para tomar banho, lavar mãos e escovar dentes, 33% são utilizados em descargas de banheiro, 27% são utilizadas para cozinhar e beber e 15% são para as demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega em média a 200 litros por dia. Gente, é muita coisa, né não? Professora, mas o que isso tem a ver com matemática? Tem tudo a ver. A partir do nosso assunto, a gente consegue fazer a leitura e interpretação de várias informações. Ah, professora, quer dizer que a partir de determinados assuntos, de determinadas temáticas, eu consigo fazer a interpretação? Sim. Eu falo de representação numérica quando eu estou falando de leitura e interpretação de dados, mas isso não quer dizer que isso só funcione com entrevista. A partir de leituras de texto, a partir de leituras de várias temáticas, eu consigo também fazer a leitura e a interpretação dos dados através de tabelas ou de gráficos. Tranquilo? E aqui eu trouxe uma tabela para a gente fazer as devidas leituras e interpretações. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa, por dia, em algumas atividades. De acordo com a tabela, qual das atividades consome maior quantidade de água? Interpretação clássica de gráfico e tabela. No nosso caso, a gente tem a nossa tabelinha como referência. E ele só quer saber qual atividade consome maior quantidade de água.
Ah, só isso, professora. Quinto ano, pega essa dica. Qualquer questão que envolva tabela ou gráfico, a informação estará na tabela ou no gráfico. No nosso caso de hoje, as informações estão aqui, nessa tabela. Então, eu posso dizer que a atividade que consome mais água é tomar banho, que gasta em média 24 litros cada banho que a pessoa toma. Claro que tem as questões de desperdício. O que é que a gente tem que fazer? Tomou banho, foi sem ensaboar, fecha a torneirinha para não desperdiçar água. Beleza? Tem mais, professora? Tem mais. De acordo com a tabela, se tomarmos 3 banhos por dia, quantos litros de água serão consumidos? No processo de leitura e interpretação, eu posso usar as outras operações de matemática, que é o que a gente vai fazer agora. Presta atenção. Se eu tomar 3 banhos por dia, quantos litros de água serão consumidos? Se eu disse que cada banho, a média de gasto é de 24, como é que eu vou calcular a quantidade se eu tomar 3 banhos? Eita, eu sei, professora, eu sei. Eu vou multiplicar por 3. 24 litros vezes 3. Multiplicação básica. Eu posso utilizar outras operações. Preste atenção, quinto ano. Talvez, para a gente fazer algumas interpretações, precisaremos utilizar operações matemáticas. O que é importante? Você entender o que a questão está querendo. Tranquilo? Nesse caso, a gente vai utilizar multiplicação básica. Ó. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Se eu tomar 3 banhos por dia, eu vou gastar em média 72 litros de água. Vamos para a próxima. De acordo com a tabela, se realizarmos uma atividade da tabela, quanto será consumido de água? Se eu realizar uma vez cada atividade dessa tabela, quantos litros de água eu vou consumir? Qual é a operação que a gente vai utilizar, gente? Faltou um maisinho aqui, que é uma adição. Eu só preciso fazer uma adição de todas essas parcelas. E vou encontrar 69,6 litros de água. Fácil, fácil demais. Usei a interpretação e as operações matemáticas para encontrar o meu resultado. Nesse caso, 69,6 litros de água. Se eu realizar uma dessas atividades uma única vez, beleza? 69,6 litros. E agora, para finalizar, eu vou colocar a hora do registro. É o momento, hein? É a hora de você tirar a foto, fazer o print da tela e enviar para mim no YouTube a sua resposta. Pensando nos seus hábitos e levando em consideração os dados da tabela, quantos litros de água você consome por dia? Você vai olhar a tabela, observar as atividades. Ah, eu tomo 3 banhos. Vai fazer o cálculo dos 3 banhos. Ah, eu dou descarga algumas vezes. Vai contar e vai me dizer quantos litros de água você consome por dia. A referência é a tabela, não esquece. Respostas de questões que envolvem tabelas e gráficos, as respostas estarão nas tabelas ou nos gráficos. E a gente vai precisar, às vezes, utilizar as operações matemáticas. Tranquilo? Deu para compreender? Claro que eu trarei mais aulas sobre leitura e interpretação de dados. Mas por hoje a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai se ver com certeza numa próxima oportunidade. Obrigada, Clisma, pela sua interpretação maravilhosa, né? A interpretação de Libras que garante que mais pessoas consigam acompanhar as aulas do Educa Recife. A gente se vê. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.